No ensaio investigativo de hoje, você conhecerá a história de Chris Watts, pai de família americano, casado há quase 10 anos com a mulher dos sonhos e pai de 2 meninas lindas. Até que, no verão de 2018, essa família simplesmente desapareceu. O que aconteceu com a esposa? O que aconteceu com as crianças? Para onde elas foram? Você conhecerá todos os detalhes desta trágica história americana hoje, neste episódio. Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio de True Crime aqui no Ensaio Investigativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Toda semana temos um documentário novo para você. O Ensaio Investigativo também pode ser ouvido como podcast. O link está aqui embaixo, na descrição, junto com todas as nossas redes sociais. Então, deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Christopher Lee Watts, também conhecido como Chris, nasceu no dia 16 de maio de 1985, na cidadezinha de Spring Lake, na Carolina do Norte. Seu pai se chamava Ronnie e ele trabalhava como mecânico na cidade. Sua mãe era dona de casa e sua irmã mais velha se chamava Jasmine. A família do Chris era uma família simples, de classe média baixa, que gostava de ir à igreja aos domingos e jantar em casa em família. E o Chris, desde pequeno, era um menino reservado, quase tímido. As pessoas que conviveram com ele descreviam ele como um cara quieto, que não gostava de chamar atenção. No último ano do ensino médio, ele ficou em terceiro lugar numa competição estadual de mecânica automotiva e até ganhou uma bolsa de $1.000 nesta competição. Seu amor pela mecânica veio por causa do pai, o Ronnie. Eles possuíam uma relação forte de segurança e admiração. Tanto é que Chris sempre dizia que queria ser como o pai. Agora, se a relação do Chris com o pai era boa, o mesmo não poderia dizer sobre a mãe, a Cindy. Com ela, Chris era mais distante e desde muito pequeno não se relacionava muito bem com ela. Por causa disso, Chris desenvolveu uma característica que ia marcar ele pelo resto da vida. Ele se tornou uma pessoa que evitava conflitos a todo custo. Em qualquer tipo de atrito, Chris simplesmente calava a boca, engolia tudo e deixava para lá. No princípio, isso pode até parecer uma característica boa, mas no futuro pode lhe trazer problemas. Mesmo tendo essa característica e estando totalmente distante da mãe, Chris cresceu de forma saudável e estabilizada. Tanto é que logo depois que se formou no colégio, Chris recebeu uma proposta de trabalho tentadora. Uma proposta para trabalhar em um ramo que estava bombando nos Estados Unidos naquela época, que era a indústria do petróleo. E assim ele vivia de forma tranquila e bem estruturada. Mas a sua vida vai mudar completamente mesmo no ano de 2010, no ano em que ele recebeu uma sugestão de amizade no Facebook de uma garota chamada Shannon Coffrey Hussack, nascida em janeiro de 1984. E ela era exatamente o oposto perfeito do Chris, um tipo de mulher que ocupava o ambiente assim que chegava. Falava alto, ria alto, conhecia todo mundo, não tinha medo de ninguém. Uma verdadeira empreendedora. Shannon estava passando, naquele ano de 2010, pelo período mais difícil da sua vida. Isso porque ela tinha acabado de receber um diagnóstico pesado de lúpus, uma doença autoimune crônica que ataca o próprio corpo e que naquela época parecia ser uma sentença de morte. Ela tinha acabado de comprar a sua primeira casa e sua vida estava muito bem. De repente, o destino lhe traz essa surpresa. E é exatamente neste momento que apareceu para ela também uma sugestão de amizade no Facebook. Um cara chamado Chris Watts. Depois disso, ainda pelo Facebook, os dois começaram a conversar. Logo, começaram a namorar. E então, no dia 3 de novembro de 2012, 2 anos depois daquela sugestão de amizade, eles se casaram na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. E logo veio a sua
primeira filha, a Bella Marie Watts, nascida em dezembro de 2013, exatamente um ano depois do casamento. A Bella era loirinha, de cabelos cacheados, de olhinhos grandes. Ela era a luz e a vida do pai. Um ano e meio depois, em junho de 2015, a alegria da família aumentou. Nascia ali a sua segunda filha, a Celeste Caffrey Watts, que todo mundo chamava de Cessi. E com isso, a família estava formada e feliz. Um verdadeiro sonho americano. Em 2013, antes mesmo da Bella nascer, Chris e Shannon tomaram uma decisão que iria definir a vida deles. Saíram da Carolina do Norte, atravessaram o país inteiro e foram parar lá no Colorado, lado oeste da América, para uma cidadezinha chamada Frederick, no condado de Welder. Chris arrumou um emprego numa empresa grande no setor do petróleo, a Anadarko Petroleum, para o cargo de operador de carga. Um salário razoável, benefícios e vislumbre de futuro. A Shannon, por sua vez, tinha entrado num negócio de vendas chamado Livell, que vendia uma espécie de adesivos de suplemento alimentar. A própria Shannon se intitulava de mãe empreendedora. Apesar da doença, da mudança de cidade e principalmente com os desafios da maternidade, Chris e Shannon pareciam estar vivendo uma vida de muita alegria e conquista. Uma verdadeira família perfeita. Porém, o sonho americano tem um detalhe que ninguém mostra em Facebook. Ele, geralmente, é caro. O sonho da família Watts, por mais bonito que parecesse por fora, estava sendo sustentado em cima de uma fundação que estava começando a rachar há alguns anos. Para você entender, precisamos voltar para o ano de 2015. A Bella tinha 1 ano e meio, a Celeste estava prestes a nascer. A casa que eles haviam comprado há 2 anos por quase $400 mil, estava com prestações de quase $3 mil por mês. O carro tinha financiamento e a Shannon ainda carregava as despesas médicas pesadas do diagnóstico de lúpus. Naquele mês, Chris e Shannon fizeram uma coisa que a maioria das pessoas não falam em rede social. Eles pediram falência. Os dois foram até a Justiça Federal de Denver e declararam que deviam mais de $70 mil em cartão de crédito, financiamento estudantil, despesa médica, imóvel comprado parcelado em loja. Naquele momento, somando as 2 contas poupanças que eles tinham no banco, sobravam apenas míseros $9,51. Em agosto de 2015, o juiz federal, então, aceitou a falência e boa parte da dívida dos dois foi paga. E a família Watts, então, respirou. No entanto, eles não aprenderam a lição. Isso porque Shannon era uma mulher do parecer bem. O Facebook dela continuou cheio. Viagens para o Caribe, Apple Watch, camisas personalizadas com o nome das filhas, Lexus de prêmio do trabalho dela, e o Chris pagava tudo. Tudo calado, como sempre. Lembra que eu falei com você no começo da história que Chris evitava conflito a qualquer custo? Que ele engolia, calava a boca e deixava tudo para lá? Pois é, foi isso que ele fez durante anos em relação aos gastos da esposa. A Shannon, que tomava as decisões financeiras da casa, decidia o que comprava, decidia aonde viajar, inclusive decidia até a roupa que o Chris ia vestir. Segundo amigos próximos, o Chris obedecia ela em tudo, com um sorriso no rosto. No Facebook, Shannon chamava Chris de meu rochedo. Porém, as suas próprias atitudes estavam fazendo que aquela rocha viesse a rachar. E em junho de 2018, 3 coisas vão se juntar para detonar ainda mais o coração do Chris. A primeira, Shannon descobre que está grávida. E não era uma gravidez planejada. Quando o sangue confirmou positivo, Shannon correu e contou para o Chris, esperando ver dele os olhos brilhando. Mas os olhos dele não brilharam. Ele sorriu, abraçou, disse o que tinha que dizer e foi embora. Estava visível a sua insatisfação e que alguma coisa tinha mudado nele. Um pouco tempo depois, o Chris começou a mudar fisicamente. De uma forma assustadora, em poucos meses, o cara perdeu peso,
muito peso. Os amigos dele diziam que em 6 meses ele perdeu cerca de 30 a 35 quilos. Começou a malhar por obsessão. Começou a tomar adesivos dos produtos da Xanã que ela vivia, porém em dose dupla. Acordava de madrugada para correr, quase não dormia, mal comia, estava o tempo todo em alerta. Os amigos de Xanã reparavam, achavam estranho, mas o Chris só dizia que estava em fase fitness, que queria ficar saudável, que tinha que dar exemplo para as filhas. No dia 27 de junho de 2018, a Xanã e as duas meninas viajaram para Carolina do Norte para visitar os avós, os tios, os amigos. Ela ia ficar fora cerca de 5 semanas. 5 semanas inteiras, longe de Chris. E o Chris ficou em Frederick, sozinho, numa casa de 400 metros quadrados, com a vida inteira e inteiramente livre só para ele durante todas essas semanas. Foi nessas 5 semanas que tudo se decidiu. Porque enquanto Xanã estava na Carolina do Norte, postando fotos das meninas, brincando com os avós, contando para a família a novidade da gravidez, sonhando alto com o terceiro filho, o Chris, no Colorado, estava começando uma vida nova. Uma vida que ela não imaginava. E nas trocas de mensagem entre os dois, durante essas 5 semanas, mensagem que depois a polícia iria recuperar do celular, você consegue ver a Xanã sentindo que alguma coisa não estava certa. Ela escrevia para o Chris: "Você está bem? Parece que você não quer falar comigo. Eu sinto a sua falta e sinto que você só quer malhar e correr." Do outro lado, o Chris respondia de forma curta e fria: "Estou ocupado, baby. Te amo até a lua." Todas as vezes eram assim, frases prontas e sem alma. Enquanto a Xanã estava na Carolina do Norte com as suas 2 filhas, naquelas 5 semanas, longe de casa, o Chris, no Colorado, conheceu alguém que deu início ali a um relacionamento extraconjugal. O nome da mulher era Nicole. Ela era geóloga, recém-contratada por uma firma terceirizada da empresa do Chris. Quem deu o primeiro passo foi o Chris. Entrou na sala dela, se apresentou, puxou conversa e em pouco tempo estava se relacionando intimamente com ela. E para Nicole, aquilo era um relacionamento sério, porque a versão que o Chris contava para ela era que ele era separado da esposa, que tinha terminado e estava só esperando o divórcio, que faltava só alguns trâmites finais. Para o Chris, a Nicole representava tudo o que ele não tinha mais. Representava liberdade, uma vida nova, mulher mais nova, sem dívidas acumuladas, sem filho para criar. Uma mulher que olhava para ele com admiração. E em algum momento daquelas 5 semanas que a Xanã passou fora, o Chris tomou uma decisão. Uma decisão que ele não verbalizou para ninguém, mas que ele tinha tomado. Ele não ia voltar para o casamento. No dia 13 de agosto de 2018, uma segunda-feira, era 1h50 da madrugada. A câmera da companhia pegou uma imagem da Xanã saindo do seu carro, com mala nas mãos, descendo até a porta da sua casa e entrando. Essa seria a última imagem de Xanã viva. Ela estava vindo do aeroporto, depois de fazer uma viagem a trabalho para o Arizona. Ela estava cansada, esperava ter finalmente uma conversa séria com o marido sobre o casamento. Porque desde o dia que ela voltou da Carolina do Norte, da casa de seus parentes, 6 dias antes, o Chris estava cada vez mais distante, frio e estranho. Quando ela entrou em casa, o Chris estava lá, acordado e esperando ela. Xanã então sobe para o quarto, senta na cama e ela mesma puxa a conversa. E aí ela faz um pedido a ela. Ela pede para o Chris confessar o que estava acontecendo com o relacionamento, o que estava acontecendo com ele. E foi naquele momento que Chris, pela primeira vez na sua vida, falou. Olhando para ela, contou tudo, que tinha outra mulher e que queria divórcio. A Xanã reagiu como qualquer mulher reagiria, grávida, traída, no meio da madrugada, descobrindo que o marido estava saindo com outra pessoa. Ela chorou, gritou, desesperou e no meio da choradeira, ela então disse uma frase que desencadeou toda a tragédia. Ela disse para o Chris que nunca mais ele iria ver as crianças, que ela levariam elas embora e que ele nunca teria a custódia delas. Foi nesse momento então
que Cris perdeu a cabeça. Avançou em cima de Xanã, grudou ela pelo pescoço e com as suas próprias mãos a estrangulou. Chris Watts matou a sua esposa dentro da sua própria casa e Xanã, ali, estrangulada, morreu com o bebê na barriga. Mas o grande problema de tudo é que, em meio à confusão, a Bela escutou o barulho, correu para o quarto dos pais e viu toda a cena. Ela olhou para a cama e perguntou: pai, o que você está fazendo com a mãe? Chris, então, assustado, olhou para a filha em pé na porta. Mais que depressa ele levantou, pegou o lençol, cobriu a Xanã e disse para a filha que ela estava passando mal. Foi aí que ele pegou as duas pequenas filhas, colocou dentro da caminhonete, juntamente com a Xanã morta, envolvida naquele lençol, no banco de trás. As duas filhas vivas no banco de trás, junto com a mãe morta. Por serem ainda muito pequenas, não entendia o que estava acontecendo. Dali, Chris dirigiu a 50 minutos por uma estrada do campo, em direção ao norte, para um lugar no meio do nada chamado Serve 319, um campo de petróleo da Anadarko, onde ele mesmo, o Chris, trabalhava. Local que ele conhecia muito bem, sem câmeras, sem testemunha, cheio de tanques de óleo bruto enorme, de 6 metros de altura, com um pouco mais de 20 centímetros de diâmetro. Quando Chris chegou no Serve 319, com as suas duas filhas ainda vivas no banco de trás, ele estacionou, tirou o corpo da Xanã da caminhonete, cavou uma sepultura rasa no chão, no duro chão do Colorado, e enterrou a mulher e o filho que ela carregava ali, naquele local. Para não se perder, ele colocou a letra S em cima. Depois disso, voltou para a caminhonete. E o que aconteceu em seguida com Bela e com a Celeste, eu vou contar do jeito mais direto que eu consigo, sem entrar em detalhes nenhum, porque não tem sentido a gente passar por isso novamente. Mas para você entender o tamanho dessa história, eu preciso te contar que o Chris, segundo a confissão dele mesmo, matou a Celeste primeiro, dentro da caminhonete, sufocada. 3 anos, aquela menina arteira que puxava a mãe, e a Bela, a irmãzinha mais nova, a de 4 anos, estava do lado e viu tudo. Quando o pai veio buscar ela, ela falou: por favor, papai, não faz comigo o que você acabou de fazer com a Ceci. Essa frase é da confissão do próprio Chris. Foi a última fala que Bella Watts disse. Ele matou ela do mesmo jeito. E depois ele empurrou os 2 corpinhos das 2 meninas pelas aberturas estreitas de 2 tanques de petróleo separados. Bella em um, Celeste em outro. Cada um sozinha, no escuro, submersa em óleo cru. Já estava amanhecendo, o sol ia nascendo no Colorado, e o Chris, ali em pé, no meio do campo, com a família inteira sepultada, ligou para a escolinha das meninas e disse à atendente que as meninas não iam mais frequentar a escola e cancelou a matrícula. Ligou para a corretora de imóveis e falou que queria vender a casa, que precisava de um imóvel menor. Depois disso, voltou para Frederick, tirou o lençol manchado e jogou no mato, limpou a caminhonete e foi para Anadarko trabalhar. Fez tudo isso normalmente, como qualquer segunda-feira, como se a vida inteira dele não tivesse acabado de virar um pó, como se a esposa e as filhas e o filho, que nem nasceu, nunca tivesse existido. 1h40 da tarde, do dia 13 de agosto de 2018, mais ou menos 12 horas depois da Xanã entrar naquela casa pela última vez, a Nicole, amiga de Xanã, estava começando a se preocupar. A Xanã tinha faltado na consulta médica naquela manhã e não estava respondendo mensagens e nem estava atendendo o telefone. E isso não era característica da Xanã. Xanã era uma mulher que postava no Facebook 3, 4 vezes por dia, uma mulher que respondia mensagem em segundos. Por causa disso, a Nicole foi até a casa da Xanã, bate na porta, porém ninguém atende. Ela vê pela janela, o carro da Xanã está na garagem. As malas da viagem ainda estão na sala. A bolsa, o celular, as chaves, tudo dentro ali, de forma visível. Mas a Xanã e as meninas não estão. A Nicole, então, chama a polícia
E aqui começa a investigação que ia explodir essa história em 48 horas. Quando o oficial Cornwall, da polícia de Frederick, chega na casa, o Chris já estava sendo chamado no trabalho. Minutos depois, ele aparece em casa, com aquela cara de quem estava só tendo um dia normal. Convida então o policial para entrar, vasculha a casa junto com a polícia e minutos depois de vasculhar a casa, o policial do condado manda chamar a unidade canina. O cachorro pega o cheiro das meninas que apontava para a cozinha, para a sala, para o quarto, mas não para fora da casa. Era como se a Shannon e as meninas tivessem ficado dentro daquela casa e desaparecido ali mesmo, sem sinal de luta e de invasão. Nas primeiras horas, o Chris segue a versão dele, dizendo que Shannon havia dito para ele que ia para a casa de uma amiga com as meninas. E foi a última coisa que ele ouviu dela. E aí, o Chris faz uma coisa que vai virar contra ele de um jeito que ele não esperava. Porque no dia seguinte, no dia 14 de agosto, Chris aceita ir à televisão para uma entrevista. A polícia já tinha ativado o alerta de criança desaparecida pelo estado do Colorado. E a história estava virando nacional. A entrevista foi feita na porta da própria casa dele, para o repórter Thomas, filiada da Denver 7 da ABC. Quando Chris terminou de dar a sua entrevista, os especialistas em linguagem corporal do FBI já tinham chegado a uma conclusão, que o Chris tinha feito algo de errado com a família. Mas o que realmente pegou o Chris, que fez com que as suas máscaras caíssem, foi o teste de polígrafo feito pelo FBI na delegacia. E neste teste, Chris falha miseravelmente. O polígrafo apontou engano em todas as perguntas-chave sobre o paradeiro da família. Os investigadores, então, fazem uma técnica de interrogatório que aperta o sujeito até quebrar. E o detalhe genial do FBI foi quando a polícia chamou o pai do Chris, o senhor Ronnie Watts, para estar na sala junto com o filho. Lembra que eu havia dito que Chris admirava o pai? Com a presença do pai na sala de interrogatório, Chris Watts não conseguiu segurar e simplesmente confessou tudo. Porém, ele confessou uma versão que, de certa maneira, isentava ele do crime. Ele disse que Shannon ficou furiosa quando ele propôs a separação. Ela xingou, brigou, gritou e então ele saiu do quarto para chorar. E quando ele voltou, viu pelo monitor do bebê a Shannon estrangulando a Celeste. Viu também a Bella no outro quarto azul sem se mexer. Ele entrou então no quarto e viu a esposa matando a filha. E então enlouqueceu de raiva e estrangulou a Shannon para vingar as filhas. Enquanto ele dava a sua versão, os investigadores fingiam que acreditavam nele, só para ele continuar falando. Com isso, ele contou tudo. Onde estava o corpo da Shannon e onde estava o corpo das meninas. Ele até desenhou um mapa. Quando a polícia foi para o local, encontrou então a sepultura rasa da Shannon, marcada com a letra S no chão, e os corpos da Bella e da Celeste dentro dos 2 tanques de petróleo, submersos em óleo cru por 3 dias. Naquela mesma noite, o Chris Watts foi formalmente preso, acusado de 3 homicídios, mais um homicídio, dolo do feto e 3 acusações de manipulação de corpo. Essa versão que ele contou, de que a Shannon tinha matado as meninas, durou meses. Inclusive, foi a versão que ele manteve durante o acordo judicial. Foi a versão que a família dele defendia. Só que, em fevereiro de 2019, 6 meses depois, quando ele já estava cumprindo prisão perpétua, é que ele finalmente contou a verdade. Contou que foi ele quem matou, sozinho, as 3. E foi nesta confissão final que ele disse uma frase que ficou marcada. Quando perguntaram o que ele sentia agora, depois de tudo isso, ele disse que todas as vezes que ele fecha os olhos, ele escuta as últimas palavras da filhinha gritando: "Para, papai!" Não! Chris Watts foi sentenciado no dia 19 de novembro a 3 prisões perpétuas consecutivas, sem direito a condicional, mais 84 anos de reclusão. Chris Watts foi transferido para o estado de Wisconsin, para a instituição correcional Dodge,
em AMPO, prisão de segurança máxima, e ele está até hoje preso 23 horas por dia no isolamento de uma cela e ficará ali até morrer. Chegamos então ao fim do episódio de hoje. Mas antes de encerrar o vídeo, eu não quero que esse homem seja a última imagem que vai ficar na cabeça de vocês. Quem merece ser lembrado aqui são as vítimas: Xanã, Bela, Celeste e o Nico, que nem chegou a nascer. Que eles descansem em paz. Happy birthday to you.